Bom, agora a gente vai conhecer mais alguns autores que estiveram presentes aí nessa prosa de 30. Vamos começar pela Raquel de Queiroz. Bom, pessoal, a Raquel de Queiroz, ela vai ser a única escritora feminina durante esse período da prosa de 30. Por isso que a gente diz que ela tem um olhar feminino, né, para essas questões regionais, né, trazidas pela prosa de 30, pelos autores da prosa de 30. E aí a gente vai ver que a sua obra é marcada extremamente pela preocupação com a condição humana. Então não é uma obra somente que vai descrever e ambientar aquela determinada região. Muito pelo contrário, ela vai estar muito preocupada com as questões, com os comportamentos, com os pensamentos daqueles que vivem naquela determinada região e que passam por aquelas determinadas situações. Então, a gente vai ver que a sua obra é uma reflexão também da figura feminina numa sociedade que era extremamente patriarcal, extremamente machista, né? Com um pensamento ainda muito, vamos dizer assim, atrasado em relação à posição que a mulher ocupava e precisava ocupar na sociedade. Então a gente vai ter em suas obras essas questões femininas bastante presentes. A linguagem que a gente vai ver em seus romances é uma linguagem que reproduz a fala que ela ouvia nas ruas, ou seja, a fala que era bem característica do sertanejo. Seus principais romances são 15, João Miguel, Caminhos de Pedras, As Três Marias, Dora Doralina e Memorial de Maria Moura. E ela foi a primeira escritora a conquistar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. A gente vai ver que os seus principais, vamos dizer assim, seus romances iniciais, eles vão ser romances neorrealistas, ou seja, marcados pela preocupação social. Então a gente vai ter o 15, João Miguel, Caminhos de Pedras, As Três Marias, que vão abordar essa questão da análise, vão fazer uma análise psicológica, né, do sertanejo, das questões que envolvem aquela determinada região. Já a segunda leva, vamos dizer assim, dos romances produzidos por essa autora vão estar mais ligados a uma militância política, né? Buscando construir uma literatura que estivesse mais engajada politicamente, sem perder de vista, obviamente, essa abordagem psicológica que era bastante característica em seus romances. Então a gente tem Caminhos de Pedras, vamos ter As Três Marias, por exemplo, que vai privilegiar essa questão da discussão da emancipação da mulher nesse ambiente bastante conservador. Agora nós vamos falar sobre um dos romances dessa autora, que é um dos romances que traz bastante exemplificada essa questão do papel feminino e ao mesmo tempo dessas questões regionais, né? E aí, que é um romance intitulado O 15, né? O título do livro acaba fazendo referência à terrível seca que aconteceu em 1915 no Ceará, que faz com que, e que fez, né, com que a própria família da autora, da Raquel de Queiroz, fosse obrigada a fugir para outra cidade em busca de melhores condições de vida. Então, é um romance onde a gente já viu, né, que vai ter como título, como tema, a seca, né? A gente vai ter nesse romance uma narrativa construída com dois planos. No caso, o primeiro plano, que é a história de Conceição, que é a protagonista do romance, né? É uma mulher que é educada, que ela é professora, ela gosta de ler livros avançados para sua época, até mesmo, né, com uma referência à própria autora, né, que também era à frente do seu tempo, né, e também o segundo plano, que vai contar a trajetória do vaqueiro Chico Bento e de sua família que fogem da seca.
essa história ela se passa em Quixadá, né, uma região remota lá do Ceará, e em outros episódios ela vai se passar em Fortaleza, que já é um ambiente mais urbano, né. Quixadá é onde vivia, né, a família de Conceição e a do Chico Bento. São famílias que se conhecem. A Conceição ela é madrinha de um dos filhos do Chico Bento, com o Vicente. Né? O Vicente é um outro personagem que se relaciona, vamos dizer assim, que faz relação com Conceição, porque nós temos aí um amor impossível entre esses dois, porque Vicente ele é um típico proprietário rural, de hábitos bastante grosseiros, ele é rude, de pouca educação. Já Conceição, como eu já falei, é uma moça culta, letrada, né? Ela obviamente ambiciona muito mais do que cuidar só da terra, como no caso seria o objetivo do Vicente. Então, é um amor que não se concretiza porque eles vivem teoricamente em mundos opostos, né? Embora os dois se amem, né? E aí a gente tem né, o paralelo entre essas duas histórias. Então, quando a seca chega, né, a Conceição ela sai, ela vai para Fortaleza, né, para a casa que ela tinha lá em Fortaleza, e a família do Chico Bento é obrigada, né, a se retirar e a buscar um novo lugar por conta da seca, né? Então, a gente vai ver que a força desse romance está em expor de maneira muito, vamos dizer assim, de maneira muito forte essa realidade vivida por esses retirantes dessa época que vão submetendo a condições de extrema miséria, de extrema pobreza por conta da tragédia da seca. E aí a gente tem o Chico Bento, que sai, né, com a sua família. O Chico Bento ele é casado com a Cordulina e tem 5 filhos. A gente vai ver que ao longo dessa trajetória, essa família vai se perdendo, essa família vai se diluindo por conta de uma série de situações, de dramas, né, que vão acontecendo ao longo desse caminho. Então, a gente tem, o Chico Bento sai, né, de Quixadá rumo ao centro, né, ao urbano, que é Fortaleza, né? E ao longo desse caminho ele passa por várias situações. Ele tem o Duquinha, né, que é o filho mais novo. Ele tem esse Duquinha, ao final do romance, ele vai ser adotado pela Conceição. O Pedro, que é o filho mais velho, desaparece, ele foge e vai com alguns outros retirantes, e aí ele se perde, teoricamente, Chico Bento perde o filho, né, e aí descobre depois que ele saiu, né, fugido com esses outros retirantes. E o Chico Bento também, ele perde o Josias, que é um filho que morre no meio do caminho por ter comido mandioca crua, e ele morre envenenado. Então, várias situações assim de extrema miséria, de extrema pobreza, situações que afetam, né, de maneira bastante significativa a vida desses retirantes. E aí eles chegam à Fortaleza, né, ao que eles chamavam de campos de concentração, onde os retirantes ficavam teoricamente alojados, e aí eles encontram a Conceição. E a Conceição, vendo que eles estavam numa situação de extrema pobreza, a Cordulina e o Chico Bento dão, né, o filho Duquinha para ser criado para Conceição. Então, a gente observa que não é só uma descrição, eles não fazem só a autora não faz só uma descrição desse ambiente, dessa seca. É uma análise psicológica, né, tentando investigar os sentimentos mais íntimos dessas personagens que, de certa forma,
aceitam de maneira fatalista o seu destino, que é miserável, que é injusto. Então, ela faz um retrato psicológico dessas personagens. A gente tem, por exemplo, Conceição, que é uma mulher forte, que é uma mulher à frente do seu tempo, né? Protagonista do romance, então, simbolizando essas questões femininas trazidas pela própria autora. Por isso que esse é um romance bastante significativo dentro da prosa de 30. Agora nós vamos falar de um dos autores mais conhecidos e lidos também da nossa literatura, que é o Jorge Amado. A gente vai ver que os números referentes à obra dele são bastante vastos, né? A gente tem aí 32 títulos entre romances, biografias, livros infantis. Seus romances ultrapassam marcas como 10 milhões de títulos vendidos, não só aqui no Brasil, mas também em outros países. Nós temos tradução para 49 línguas dos seus romances. Então, ele é bastante conhecido para alguns, vamos dizer assim, para as gerações mais novas, talvez conheçam mais as suas obras através de reproduções cinematográficas ou televisivas, né? Essas adaptações que eles fizeram para o cinema e para a televisão, né? Vamos conhecer um pouquinho das suas características. Bom, o Jorge Amado, ele é um autor bastante característico por tentar retratar, né, a Bahia, que era o lugar onde ele nasceu, onde ele viveu também grande parte, né, da sua vida. E assim como os outros autores dessa geração, ele também vai se preocupar, os seus romances, a sua narrativa vai ser uma narrativa que vai estar preocupada com as relações humanas, né? Que no caso ele vai tentar traçar esse perfil multicultural e multirracial que caracteriza o próprio povo brasileiro. Então ele vai retratar lá os costumes, as falas, os pensamentos, os hábitos, vamos dizer assim, o caráter, né, dessas personagens que vivem ali naquele lugar, que no caso é a Bahia, um lugar, vamos dizer assim, de muita mistura de cultura, muita mistura de raça, que é bem característico do povo brasileiro, né? Sua obra vai passar por diversas fases, lembrando que essas fases a gente não pode colocar aqui um romance somente numa determinada fase, porque muitas das vezes esse romance acaba permeando-se por outras questões que o faz pertencer também a uma outra fase. Então, isso não é rígido, tá? É só uma forma da gente tentar estudar a sua narrativa, os seus romances. Então, a gente tem a literatura de compromisso social, são livros que abordam a perspectiva do oprimido. Nós temos aí o ciclo do cacau, que são obras que vão tratar dos conflitos envolvendo as posses de terras do sul da Bahia, ali da região cacaueira de Ilhéus, caracterizando, né, assim, a opressão em que viviam os trabalhadores rurais, em contraste com a situação dos grandes coronéis da região, enriquecidos ali pelo cultivo do cacau, tido como o ouro negro. O lirismo sensual, que são romances cujo tema é a figura feminina, e aí a gente tem bastante conhecido, né, a Gabriela Cravo Canela, Dona Flor e seus dois maridos, Teresa Batista Cansada de Guerra. Há também uma vertente que eles dizem que é o realismo socialista, onde ele vai escrever algumas obras que vão ter aí como pano de fundo a Era Vargas, né, a partir da perspectiva daqueles que foram perseguidos por Getúlio Vargas. Então a gente tem essas divisões aí dos seus romances em fases para facilitar o estudo, né? Como a gente já falou, seus textos vão traçar um verdadeiro painel do Brasil, mostrando justamente essa miscigenação de culturas, de raça, né, especialmente ali no contexto baiano. A linguagem utilizada vai ser uma linguagem que é bem próxima do falar do povo, né? Vai trazer as constantes preocupações com a tradição, com os costumes, isso muito atrelado ao humor, né? Que faz com que as pessoas, né, gostem e se adaptem bastante à sua literatura.
E aí eu listei para vocês os principais romances desse autor, né? Talvez vocês, como eu falei, já conheçam, né, algumas dessas obras, muito por conta das adaptações para o cinema ou para a televisão, porque ele é um autor bastante conhecido. Agora nós vamos falar sobre um dos últimos autores, que é o Érico Veríssimo. Ele vai voltar seu olhar para a região sul, por isso que ele ficou conhecido como intérprete dos gaúchos. Como eu falei, a maior parte da sua obra, né, vai ser ambientada no Rio Grande do Sul, por isso que ele ficou conhecido como a Voz do Sul, né? Então, seus romances, né, da primeira fase vão construir aí um painel da burguesia do Rio Grande do Sul. Há uma preocupação muito grande do autor com a crise moral e espiritual do homem e da sociedade em que vive. Por isso que nos romances de Érico Veríssimo, os costumes particulares, os comportamentos coletivos, as características próprias de uma determinada região, elas interessam menos do que a reflexão entre a relação do indivíduo com a sociedade. Para ele, o ser humano tem uma importância maior, né? Então, por isso que há uma preocupação muito grande do autor com essa crise moral e espiritual vivida pelo homem. E, na sua segunda fase, o grande projeto dos seus romances será investigar a relação do presente, que é marcado por revoluções, por crises, né? E o passado histórico de bastante heroísmo dos gaúchos, né, que defenderam ali seu território. A terceira fase vai ser uma fase onde o escritor vai estar mais preocupado em aprofundar nos temas políticos, ganhando um tom mais engajado. Eu coloquei para vocês os principais romances desse autor.